Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta, eu sou Osvaldo. Eu sou a Karina. E o filme da vez é Pulse, do nome original Kairo, de 2001. E é um filme de terror japonês escrito e dirigido pelo Kiyoshi Kurosawa, que é um dos principais nomes do J-Horror. Mas não é parente do outro Kurosawa, dos Sete Samurais. Minha experiência com Pulse, eu na real imagino que seja de bastante gente. Eu aluguei o remake tenebroso americano de 2006 quando eu era adolescente, achei horrível. Por algum tempo eu considerei ele o pior filme da minha vida, até eu assistir Drácula 3000. Nossa, é ruim assim? Karina, na época não tinha muita referência também, né? Drácula 3000 já não é mais o pior filme que eu vi. Acho que não tá nem no top 10 mais. Drácula 3000 já foi. Né? Mas enfim, a parada é que eu vi o remake americano sem nem saber que era um remake. Quando eu descobri, isso me afastou do original. Então acabou que eu demorei pra assistir o filme japonês. E aí eu descobri que esse filme japonês, ele é famoso na comunidade do terror por duas coisas. A primeira é por ser uma doideira meio incompreensível. E a segunda é que ele é aterrorizante pra cacete e todo mundo fala que se cagou de medo vendo esse filme. E eu acho que, de fato, foi um dos poucos filmes de terror que eu assisti depois de velho que me deixou tenso e eu achei aterrorizante como a galera diz. O filme é uma doideira que mistura terror psicológico com sobrenatural, com tecnologia, e é difícil tentar descrever qual que é a trama dele, porque dá pra encaixar em tudo desde fantasmas no computador até apocalipse sobrenatural tecnológico. É o tipo de filme que eu acho meio maluco das ideias que eu gosto bastante, meio estilo Lúcio-Fult, surto sobrenatural, você não precisa entender, você só precisa sentir, mas você consegue pegar, assistindo de primeira vez, os temas principais e você consegue se assustar também, porque o filme não deixa de ser uma sequência de cenas de assombrações muito brabas. E a gente vai estar falando dele aqui no canal, primeiro porque eu acho que tem uma galera pedindo filmes do Kiyoshi Kurosawa, toda vez que eu menciono ele aqui no canal alguém fala isso, e também porque esse acaba que é uma escolha do Val. A última escolha da Cax foi o Elvira, a Rainha das Trevas, que é um filme bom. Então eu decidi presentear a escolha do Val com um filme bom também, que a Karina odiou. Não. Eu não odiei, cara. Para de me jogar os leões, assim, que o vídeo nem começou. Eu não odiei. Eu tive dificuldade de assistir, porque é um filme muito suscetível a uma deliciosa soneca. E eu sou uma pessoa que me entrego às sonecas. Mas eu não odiei, cara. Eu consigo enxergar a beleza de um filme extremamente melancólico. E eu consigo ver beleza na originalidade dos fantasmas pixelados lá, triste. Eu só realmente tive dificuldade de assistir. Antes da gente falar mais do filme, eu vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Pulse, o que vocês acham desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. Acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então seja membro. Quando você é membro, você ganha acesso a conteúdo exclusivo, escolhe uns filmes que a gente fala aqui no canal através de votações, vê uns spoilers de vídeos que estão pra sair aqui no canal, recebe alguns antecipados até, e também apoia a gente, que é sempre muito importante. Como é um filme mais antigo, os spoilers estão liberados, até porque acho que muita gente vai procurar vídeo desse filme porque tá querendo uma explicação do final. Já vou dizendo, não tem uma explicação, tem apenas teorias, que é o que todo mundo tem. É um filme subjetivo. Todo filme subjetivo é um filme sobre interpretação. Sim. A gente vai conversar aqui sobre o que a gente interpretou do filme. Se você acha que isso é um final explicado, que bom pra você. Então é isso, os spoilers estão liberados e vamos pra trama. Tem duas tramas acontecendo ao mesmo tempo em Pulse. A primeira segue a Michi, uma mulher que trabalha numa floricultura. Ela descobre que um dos colegas de trabalho se desviveu enquanto mexia num disquete para a empresa. E logo depois, várias pessoas começam a se comportar de maneira estranha e desaparecer pela cidade. A segunda trama segue o Kawashima, um estudante universitário que tem um computador que começa a conectar sozinho na internet e a mostrar umas imagens de fantasma. Ele tenta investigar o que está rolando junto com uma garota do TI da faculdade, mas logo eles também começam a ver algumas presenças fantasmagóricas pela cidade. E daí o filme basicamente vira um tipo de apocalipse de fantasmas digitais que denunciam a solidão da internet. Ou algo nesse sentido, ou o que você achar que o filme significa pra você. Toda a trama do filme gira em torno desse terror tecnológico e eu acho bem genial como o filme consegue misturar esses dois elementos, que é o desconhecido do sobrenatural e o desconhecido da tecnologia. Porque quando esse filme foi feito, foi nessa época de mudança, né? Que o computador tava ficando comum em todas as casas, que a internet era novidade, tinha que entrar a internet de escada.
E acho legal como esse filme acabou profetizando muita coisa sobre o convívio das pessoas na internet, de certa forma, nessa temática melancólica dele ali. Uma coisa que a gente precisa dar o mérito desse filme logo de cara é que ele faz uma coisa que, pelo menos atualmente, é muito difícil, que é uma crítica social de internet que não é cafona. É porque na época não era uma crítica social óbvia, né? Mas primeiro eu queria falar um pouco da estética do filme, que eu acho muito boa. Ele tem uma atmosfera assim que parece um tipo de creepypasta ou de ARG de terror, só que feito antes desses dois conceitos existirem. Tem duas tramas de investigação que basicamente se baseiam em encontrar fantasma escondido no vídeo, em ver imagens bizarras de qualidade baixa de eventos esquisitos, e o Kiyoshi Kurosawa dirige tudo isso com muita paciência, que é o jeito bonitinho de falar que esse filme é muito devagar. Eu amei que você falando que é porque eles ficam vendo coisas esquisitas com uma qualidade muito ruim. Parece a gente fazendo lista estúpida. Parece. Mas é um filme que eu acho aterrorizante por causa disso, por causa dessa atmosfera, da construção de cena, a tensão que ele coloca nessa lerdeza para as coisas acontecerem. É um filme de internet de escada, né? Então é tudo mais devagar mesmo. Os fantasmas que aparecem se movem muito devagar e eles dão ruídos na imagem. Eu acho muito curiosa essa estética triste do filme, porque eles passam em Tóquio, que é uma cidade coloridaça e caótica. Mas será que Tóquio era colorida e animada assim em 2001? E eu acho muito bom o jeito que o Kurosawa retrata tudo isso, que ele não usa muito artifício de terrorzão assim. Não tem muito movimento de câmera grandioso, não tem muito truque mirabolante, não tem nem muita maquiagem assim de fantasma nem nada. O filme ele só deixa uma câmera mais ou menos parada, meio que acompanhando os personagens, às vezes de um jeito quase documental, só olhando a cena assim de longe como um todo, espreitando talvez, como se fosse uma visão do além ali. Eu acho muito maneiro isso, porque o estranhamento que vem dos fantasmas não é deles terem uma bocarra demoníaca e a cara e veia. É de um aspecto meio digital ali mesmo, deles se desintegrarem e virarem outra coisa e ficarem piscando, como se fosse uma tela que tá dando defeito, assim. Isso é muito louco, eu achei legal. Me remete um pouco, não à parte da tela, mas ao grito original, que os fantasmas também são pessoas normais que só ficam paradas te olhando, o que é tenebroso, diga-se de passagem. E é tudo muito bem colocado no filme também, os enquadramentos são aterrorizantes, a fotografia é sombria pra cacete, muito bonito. E eu gosto muito de como o Kurosawa usa a profundidade desses enquadramentos, porque uma coisa comum nesse filme é a gente tá vendo o protagonista em primeiro plano e alguma merda rolando no fundo. Ou é uma porta que não devia estar abrindo sozinha, ou é o computador ligando sozinho e conectando na internet, vulto passando na frente do protagonista ou atrás do protagonista. O auge pra mim disso é o plano que dá a volta numa personagem no meio da rua e a gente vê atrás dela a mulher subindo numa torre e se jogando. E o plano nunca corta. E é meio bizarro, porque eu não sei como eles fizeram esse plano. Que a mulher, ela claramente é uma atriz lá em cima, uma pessoa de fato, e ela se joga e cai de cara no chão. A gente chegou a voltar pra ver essa cena de novo, pra tentar enxergar alguma coisa que desse uma pista de como isso foi filmado, e não tem. A cena é limpinha, assim, é um negócio lindo. E é isso que você falou também, dos fantasmas estarem meio que dando um glitch na imagem, porque isso é muito bem aproveitado. Essa coisa da tecnologia nos 2000, anos 90, é engraçado porque deixa o filme um pouco datado, você vê monitor de tubo e de sketch, mas eu acho que ele é tão bem feito em questão do terror psicológico da internet ali, de como ele trata a internet, você nem sente que ele é tão antigo. Parece, o que de fato é uma escolha estética consciente, mas não uma escolha estética consciente porque o filme se passa em 2001 e sim porque, realmente queremos fazer assim. E ele usa todo tipo de tecnologia da época pra fazer algum tipo de terror diferente ali. Os personagens vão ver o disquete do amigo que se mata e tem uma foto inexplicável de assombração, que é muito bom que eles ficam vendo o reflexo dos monitores na foto. Um reflexo mostra a própria foto, que é impossível, o outro mostra um rosto fantasmagórico. Isso nunca volta, isso nunca é explicado. A trilha sonora do filme já é meio doida por si só, tem uns cânticos esquisitos rolando,
mas ela também é cheia de barulhos de tecnologia nos 2000. O fantasma aparece com barulhinho da internet de escada conectando, vários barulhos de glitch também, como se fosse um VHS, alguma coisa assim. Tem cena de assombração na TV, que a personagem tá vendo o noticiário e a TV trava e fica mostrando a cara cortada do jornalista. Tem cena de assombração no telefone, as assombração ligando pra galera pedindo ajuda. Tem até o cara pega o celularzinho nos 2000 vagabundo dele mostrando uma imagem super pixelizada do amigo fantasma também. E claro, tem o lance da internet, né? Que o protagonista, ele tá tentando acessar a internet de casa, vendo um livro, né? Um manual de como conectar na internet com o IP e os cacete. E aí ele começa a entrar nos negócios que parecem esses filmes que você gosta de ver de Darknet, cyberbullying, sei lá, que o cara entra num site bizarro que diz que tem imagens de fantasmas e começa a mostrar esse monte de imagem de qualidade baixa de gente esquisita nos quartos esquisitos. Parece muito um tipo de trama de filme atual, sabe? Isso que eu acho foda. E daí a gente tem as duas tramas desse filme, que eu acho que tem a sua diferença. Uma talvez seja mais focada em personagem e a outra mais focada em assombração. Que tem a trama do menino da internet, né? Que é o Kawashima. Que eu gosto muito desse personagem, que ele é o que mais se destaca no filme. Porque ele tem luzes californianas. É, não só isso, mas ele tem muita caracterização de ser, tipo, esse protagonista bem terror asiático, assim, que é um cara relaxado, meio foda-se, mora numa casa toda zoneada. A cena que apresenta ele é ele, tipo, jogando um monte de capa de jogo pro lado, tirando de cima do teclado do computador dele. O quarto dele tem um monte de pilha de latinha de Coca-Cola que vai mudando de lugar entre as cenas. Mas é legal porque ele faz meio que o papel do cético sobrenatural ao longo da trama. Então, na verdade, eu não sei nem se ele é cético ou se ele só tem muito medo de fantasma e prefere mentir pra si mesmo de que não acredita. Mas de qualquer jeito isso funciona. Normalmente é a segunda opção. E acaba que ele é o personagem mais prudente do filme por causa disso. Porque ele tá mexendo no computador, aparece a mensagem: gostaria de conhecer o fantasma? Ele, pô, Não. não. E isso acontece umas 3, 4 vezes no filme, que quando ele começa a ver alguma coisa bizarra no computador, ele só desliga o computador, joga o mouse pra cima. É muito engraçado. E por causa disso, ele acaba sendo um dos últimos personagens a de fato ter contato com os fantasmas, porque toda vez que o fantasma tecnológico tenta falar com ele, ele só desliga essa merda. Daí ele conhece a Haruê, que é a garota do TI. Falei esse nome errado, provavelmente, mas caguei também. E o cara, ele não sabe nada de computador, então a garota começa a ensinar ele a tentar analisar esse site esquisito que apareceu. Eventualmente ela vai na casa dele olhar o computador. Eu acho engraçado até que tem uma cena muito típica de comédia romântica aqui, que é ela na casa dele, ele meio desesperado arrumando o quarto, porque não tava esperando ela chegar. Mas ao mesmo tempo é tudo feito de um jeito tão esquisito e sombrio que nem parece engraçado, sabe? É um filme triste. E é triste não só porque essencialmente é um filme sobre solidão, mas porque ele é um filme que visualmente é triste. Visualmente triste, é todo cinza. Cinza. O que é engraçado, porque o contraponto disso, que tá tudo cinza o tempo todo, o protagonista, ele é a coisa mais alegre, porque todo mundo usa umas cor meio neutra, e ele tá sempre usando umas camisas, tipo, florida, escrito Bahamas, em várias cores diferentes, um estilo meio surf. Os personagens do outro núcleo, né, que é a galera da floricultura, eu acho que eles já são menos caracterizados, mas a trama deles também é meio que uma sequência de cenas de assombração porreta. Então acaba que o filme ele também tem essa vibe meio O Grito, que também era muito a vibe do J-Horror dessa época, nos 90 e nos 2000, que é filme de assombração e perdição iminente que você não consegue escapar. Você tá fudido, você vai morrer. Não, e nesse caso, é até pior do que no Grito. Porque no Grito, assim, você entrou na casa, acabou pra você. Aqui não, é uma epidemia. Você entrou na internet, acabou pra você. Acabou. Vai ficar com depressão. Não... Que é o que acontece hoje em dia também. Você abre o Twitter e você fica triste, cara. É foda. E nessa trama da galera da floricultura que vem essas cenas que são as mais famosas do filme, que fazem a galera ficar com muito medo. Uma das cenas mais bizarras já é uma das primeiras cenas do filme, né? Que é justamente quando a Michi vai na casa do cara que tá trabalhando no disquete, né? Ela chega lá e o cara ele tem uma presença triste, fantasmagórica, esquisita, que ele não fala com ela direito. A primeira aparição dele é meio que uma silhueta ali que ela vê pelo plástico. E a gente vê tudo meio num plano aberto, meio de longe, uma visão meio bloqueada, não vê direito quem é esse cara. E ela conversa com o cara, mas depois que ela entra no quarto de novo, o cara tá enforcado, pendurado na parede ali, parecendo que ele já tá lá faz um tempo. Então você fica, porra, como é que ela falou com ele então? Era assombração. Eu só acho muito bizarro porque ele tá enforcado com o pé no chão, né? O que eu não sei se é muito possível. O
David Carradine tava com o pé no chão também. Eu acho muito maneiro que o pescoço dele tá meio bizarro. Tá meio esticado. Meio chupado, assim. Acho que é um sinal de que já tá há muito tempo lá, tá meio putrefado, não sei. Mas depois disso, esse amigo morto começa a entrar em contato com os outros amigos. Aí tem o segundo amigo da floricultura chamado Yabi, que depois de receber umas ligações bizarras do amigo pedindo ajuda, ele decide investigar a casa dele pra ver o que tá rolando, né? Daí tem aquela mancha preta bizarra na parede onde o amigo morreu, que é outro visual que eu acho muito icônico desse filme, essas manchas pretas de gente. E essa cena é muito boa também, que o amigo fica aparecendo e desaparecendo ali no lugar da mancha quando o cara olha e não olha. Até que a gente vai pra fatídica cena mais famosa do filme, que o Yabi vai investigar embaixo do prédio por algum motivo. Aí ele entra num quartinho lá que tá bloqueado com fita vermelha. Essa cena toda parece um pesadelo esquisito, que ele vai pro final de um corredor e aparece essa fantasma na outra ponta, andando muito devagar atrás dele. Não só andando devagar, mas fazendo uns movimentos esquisitos. Nada parece muito natural no jeito que a fantasma se move. E essa cena toda é só essa reação do Yabi, que não consegue sair de lá, e aí ele se esconde atrás de um sofá até a fantasma aparecer e olhar pra ele diretamente. Não tem susto, não tem nenhum ataque, não tem gore, é só essa fantasma andando muito devagar atrás dele, e eu acho essa porra muito tensa. É porque é da bizarrice, né? É uma pessoa andando na sua direção que você sabe que não tá normal ali, porque ela tá andando esquisita. Acontece no centro do Rio o tempo todo, nem sempre é fantasma. Inclusive, quase nunca é. E eu gosto muito que depois dessa cena o Yabi, ele vira um personagem diferente, né? Que antes ele era normal, interagia com a galera. Depois dessa cena ele chega no trabalho e a direção nem mostra ele direito. Aquela direção de plano geral de novo, ele tá quase sempre de costas pra câmera, falando pouco. Acaba que eu acho que o Yabi é meio que um protagonista falso, porque nesse começo de filme ele tem bastante participação, mas depois que ele encontra fantasma, ele só meio que... não some da trama, porque ele ainda tem algumas ceninhas ou outras, mas ele meio que foi infectado pela melancolia fantasmagórica digital. Eventualmente, tanto o Yabi quanto o chefe da floricultura desaparecem, e as duas garotas que trabalham lá, que é a Mishi e a amiga dela, vão procurar eles. E aí a protagonista percebe que o Yabi, ele só virou uma mancha preta na parede também, igual o outro moleque lá. E daí a gente tem essa cena que eu também acho bem tensa, outra cena de assombração criativa, que é meio que o ponto de vista da mancha na parede, pedindo ajuda pra protagonista, do mesmo jeito que estavam pedindo ajuda no telefone, né? Só que essa cena que eu acho tenso dela é a edição de som, que o filme todo é muito cheio de ruído, como a gente disse, né? Essa cena, no ponto de vista do fantasma, é completo silêncio, plano só na cara da protagonista reagindo com terror e a voz dele sussurrando pedindo ajuda. Eu acho bizarro. É a primeira vez que a gente consegue ouvir claramente o que o fantasma tá falando. A gente consegue entender? Não, porque ele tá falando em japonês, mas a gente consegue entender que são palavras. E daqui a gente vai pra nossa, não é explicação, é a nossa interpretação do filme. Eu anotei a minha aqui, vamos ver o que você tirou do filme também, Cax. Mas soneca, sacanagem, tô brincando. Mas primeiro, o que o filme explica de fato? De fato nada, né? Porque o que ele tem é teorias dos personagens também. O Kawashima, ele encontra esse outro personagem que é o veterano da faculdade do TI lá, que dá a teoria dele do que tá rolando, que ele fala que o reino das almas, né, o outro mundo, tá cheio, porque muita gente já morreu na história do mundo, e como lá tá muito cheio, as almas estão meio que saindo pra fora. E elas encontraram a tecnologia como um tipo de porta pra passar pro nosso mundo, o sinal de internet e de telefone levam os fantasmas, e a passagem entre mundos tá aberta ali o tempo todo. Tem até umas metáforas visual meio doida no filme, que lá na sala do TI tem um computador que tem um protetor de tela que é um monte de bolinha, e os personagens falam uma coisa meio conceito, que é tipo, isso daí é porque as bolinhas são os mundos diferentes e se elas se encontrarem é porque o mundo acabou. E depois quando eles olham para esse protetor de tela, as bolinhas estão se encontrando, que é meio que para representar o mundo fantasma e o mundo real convergindo, e resulta no apocalipse que a gente vê no fim do filme. Eu gosto quando uma personagem que eu não lembro quem fala que é muito improvável que não tenha assombração porque todo mundo morre. Fala, cara, é muita gente que morre, não é possível que não tenha uma assombração. Não é possível que não tenha uma assombração pré-histórica que tá aí até hoje. Então aí você tem uma dimensão de que, nossa, tem muito fantasma mesmo. E tem uma coisa curiosa também, que acho que nesse mesmo momento ela fala que os fantasmas não querem matar as pessoas, eles querem deixar as pessoas imortais. Porque o mundo da alma tá cheio, né? Então a galera não pode morrer.
E isso vai entrar mais daqui a pouco na explicação também. Porque tem mais coisa ainda que eles explicam no filme, né? Que eles deixam a entender com os visuais também ali. Que é o lance das salas proibidas, né? São essas salas que a galera tá bloqueando com a fita vermelha, que, de novo, outro visual que eu acho bem icônico e bem simples desse filme, igual as manchas pretas na parede. E, basicamente, a gente vê um pouco de uma origem ali dessa maldição, que tem esse flashback de um cara de óculos percebendo uma presença sobrenatural num quarto, selando esse quarto abandonado com uma fita vermelha, e aí a gente tem uma interna desse quarto que um borrão fantasma lentamente vai aparecendo ali na gravação, mas aí o lugar é demolido. E quando esse lugar é demolido, mostra, olha só, o fantasma digital escapando pro mundo. E basicamente essas salas proibidas, quando os personagens entram nelas, que eles têm os encontros mais diretos com o fantasma, né? O chefe da floricultura se prende numa sala cheia de fita vermelha. E depois a amiga da Mishi entra na sala pra procurar ele e encontra uma assombração bem estilo Grito, a famosa mulher japonesa com cabelão. E eventualmente a amiga, depois de olhar pro rosto da fantasma bizarra na sala proibida, ela fica surtando o resto do filme todo, fica cada vez mais monossilábica e deprimida até que ela só encosta numa parede e vira uma mancha preta e desaparece como cinzas no ar. Eu acho linda essa cena, porque a mancha preta eu já acho incrível. Visualmente, assim, é muito legal. Claro que dá pra entrar numa questão ali de simbologia, semiótica, mas só de você ver a mancha preta ali na parede já é bonito. Agora, a mancha preta virando a chuva de paetê, aquilo é lindo. Mas eu acho que esse lance é isso. Os personagens, eles estão... Alguns se matam e viram mancha preta, outros só viram a mancha preta porque perderam a vontade de viver. E eu acho que isso está relacionado a essa coisa dos fantasmas não quererem mais matar as pessoas. Eles querem meio que aprisionar as pessoas na própria solidão. O que eu tiro disso é que as pessoas que estão virando mancha preta, elas não estão necessariamente morrendo, indo pro além, elas estão ficando presas nesse limbo digital. E por isso que quando os personagens morrem no filme, eles conseguem usar os aparelhos, né, os computadores e os telefones pra falarem com os outros personagens e geralmente é pedindo ajuda. Deus me livre, imagina você ficar preso no Twitter, cara. Você não pode sair mais, é desesperador mesmo. Você fala, caraca, em todos os lugares que eu podia parar, eu vim parar no LinkedIn, meu irmão. Pelo amor de Deus, me tira daqui, cara. Mas é isso, né? Os fantasmas, eles estão meio que nesse limbo digital e aí, por conta disso, eles estão eternamente nessa solidão e nessa melancolia que acaba sendo meio contagiosa, porque quando os outros personagens interagem com os fantasmas, é como se eles estivessem contaminados com essa solidão e com essa melancolia também, e elas vão ficando cada vez mais melancólicas até elas evaporarem em pó preto e virar mancha no chão. É uma espiral de tristeza, né? Sim. O que é fascinante. E a gente vai na temática principal do filme, né? Que é essa questão da solidão. E a gente vai vendo os personagens cada vez mais entrando em monólogos filosóficos ao longo do filme, falando sobre internet, sobre separação online. Eventualmente a garota começa a filosofar sobre a morte, sobre como deve ser viver como um fantasma, virar um fantasma. E aí ela mostra as pessoas nas telas do computador. Aliás, ela tem muito monitor de tubo em casa. A menina tem muito monitor. Em 2001, tá? Pois é. Haja capa de plástico pra proteger tudo de poeira, né? Gatilho que você me deu agora. Mas aí ela vai mostrando as pessoas nas telas de computador que ela tá vendo pela internet e compara, falando que todo mundo ali é fantasma. As pessoas que interagem online, você não tem interação de verdade com elas. Você tá vendo elas através de uma tela, uma interação digital. Então, eles não são tão diferentes de fantasmas assim. O que acontece é que a pessoa, quando ela é infectada pelo fantasma, ela fica chata. Porque ela começa a falar, e aí é monólogo, palestrinha e filosofia o tempo todo. E assim, filosofia de vez em quando é legal, o tempo todo isso é chato. E aí depois reclama que não tem amigo, que tá sozinha. Aí, cara, não tem como, não dá pra ajudar. Mas eu acho que o filme ele tem essa coisa bem poética, assim, no final das contas, que é a solidão no mundo tecnológico, né? Que é você tá conectado o tempo todo, mas continuar se sentindo sozinho. E aí você tem essas cenas, né? Que a personagem vai passando por vários vídeos de pessoas sozinhas na frente do computador com um ar meio miserável. E eu acho isso extremamente atual, sabe? Já era uma coisa nos anos 2000, só tem piorado com o tempo, porque a gente vê isso, pessoas que crescem na frente do computador, que tem muito mais interação online do que interação presencial com as pessoas, e a gente tem esse aumento muito grande de doenças psiquiátricas. E o filme meio que é sobre isso também, sabe? Ainda mais depois da pandemia. Esse é um filme que encaixa muito com a vivência da galera na pandemia, que todo mundo só tinha vivência online e basicamente virava todo mundo fantasma digital. E eu acho muito doido que o Kurosawa conseguiu prever isso em 2001 nesse filme. E prever não só o isolamento de cada um ficar ali no seu computador,
mas que o filme também é sobre uma pandemia. No final tá todo mundo ali sendo arrebatado. E eu acho que essa parada do limbo digital é meio que isso, que os personagens eles têm a presença digital deles e têm a presença no mundo real. E esse filme é meio que a presença real deles some e vira só a presença digital, no que eles viram um fantasma de tecnologia, o fantasma que só consegue falar por linha de telefone e por imagem esquisita na Deep Web. E o final da Haruê é meio que isso, né? Que ela se descreve como uma pessoa meio solitária desde o começo do filme, e aí ela começa a ser impactada pelos creepypasta, né? Que ela vê esse vídeo que aparece várias vezes ao longo do filme, só ela consegue ver até o final, que é outra coisa muito terrores da Dark Web que a gente veria em filme hoje em dia, sabe? Esses selfies from hell e os caralho. Que é um cara tirando um pano da frente do próprio rosto e se dando um tiro. Essa cena é boa também. E aí o que acontece é o cara meio que virando o fantasma digital ali, e quando a Haruê encontra o fantasma desse maluco, é outra cena que a gente vê só no ponto de vista do fantasma, e ela meio que se sente representada ali, e depois ela faz a mesma coisa na frente do protagonista. Ela se mata do mesmo jeito que o cara se matou, porque ela também tá virando um fantasma digital. E essa cena é triste, porque ela se sente acolhida com isso. E ela fica, nossa, não estou mais sozinha. É um negócio, assim, muito bad vibe. E no final do filme é aquilo, quando todo mundo tá virando presença digital, virando fantasma digital, o mundo vai parando de funcionar. E, cara, a primeira vez que eu vi esse filme, eu não tava entendendo porra nenhuma, e aí começa um apocalipse. Mas eu acho legal que, reassistindo, né, pra esse vídeo, tem uma evolução visual ao longo do filme que vai indicando o apocalipse que eu acho muito foda. Porque no começo, tem todos esses cenários, né, principalmente na trama do Kawashima. Ele vai pra faculdade e tá cheio de gente no laboratório de informática, ele vai pro arcade jogar e tá lotado de figurante também. Ao longo do filme, conforme ele vai voltando nesses cenários, os figurantes vão ficando esquisitos. Aí você vê quando ele tá na biblioteca depois na faculdade, você tem, tipo, uns figurantes que claramente são fantasmas parados olhando ele. Tem uns figurantes que são só, tipo, umas pessoas paradas olhando pra parede, que são as pessoas que já estão infectadas pela melancolia digital ali. E vai ficando com cada vez menos figurantes ao longo do filme, até que a gente chega no final e os lugares estão completamente vazios. O auge disso pra mim, que eu acho uma cena muito bonita visualmente, é quando ele e a Haruê tentam pegar o metrô pra voltar pra casa. A cena tá fechada nos dois conversando, só com o barulho do metrô de fundo. Quando abre, a gente vê que não tem mais ninguém no metrô, e o metrô para de andar, como se o condutor só tivesse evaporado em mancha preta ali no momento também. Eventualmente, essas duas tramas se conectam, né, quando o Kawashima encontra a Michi no final, e aí a gente meio que tem a grande virada pro personagem do Kawashima, né? Porque ele tem vários encontros com fantasmas ao longo do filme, mas ele não é afetado porque ele não acredita, né? A gente já falou sobre isso. Mas também porque ele é um cara pra cima, um cara que gosta da vida, que usa camisa escrito Bahamas. Ele é o Pedro Scooby. Isso. Então ele era meio fechado à noção do pós-vida deprimente, e até da noção dos fantasmas mesmo ali. Até que lá pro final do filme, o Kawashima tá procurando gasolina pra pôr no carro pra ele fugir com a Michi, abre a portinha da sala proibida atrás, ele não acredita nessa porra, ele entra, o fantasma vem falar com ele, e ele fala: você não existe, no momento que eu te enfrentar e for encostar em você, você vai sumir. Aí ele encosta no fantasma e o fantasma tá lá fisicamente olhando na cara dele. E aí quebra completamente o ceticismo e ele é contagiado finalmente pela noção da melancolia da solidão do pós-vida digital. Eu gosto do fantasma ser tangível ali, traz mais um elemento diferente do que a gente entende do conceito de fantasma. E a gente entra de novo naquele conceito de que, eles não estão mortos, eles estão aprisionados num mundo do melancolia digital fantasmagórica, ou algo assim. Então você consegue sentir eles ali. É muito louco isso, porque ali ainda não é mancha. Quando vira mancha na parede, vira glitch, aí já não sente mais. Enfim, não é pra entender, é pra gente... É pra sentir. Sentir, literalmente, porque ele é tangível. E isso meio que acaba o arco do personagem do Kawashima, que é um final bem deprê, que ele consegue ser resgatado com a Michi, os dois fogem num barco. Eu acho até legal que o capitão do barco, ele fala: a gente não pega muito sinal aqui em alto mar, então faz sentido as pessoas ele não serem tão afetadas pelos fantasmas que vai por sinal. Termina o filme com eles vindo pra América Latina, pra trazer depressão pra gente. Mas aí o Kawashima, ele só desiste também da vida e e vira mancha na parede no barco. Mas, ó, de verdade, você achou que depois de 1h50 de desgraçamento, depressão, tristeza, melancolia, que o filme ia acabar com um final feliz? Não. Eu também não. Eu tinha certeza que não ia sobrar ninguém. J.O. Sobram 2, eu ainda achei que tava no lucro. 2, o capitão e a Michi, né? Porque o Kawashima virou mancha preta. Virou. E termina com essas frases meio ambíguas da Michi,
falando tipo, tô muito feliz aqui que tô enfrentando o fim do mundo com meu último amigo que sobrou. E ele virou mancha preta na parede, porque parece ela ficando meio desiludida, igual a Haruê tava no final também, lá falando com os fantasmas. Então, termina nesse tom meio ambíguo, se ela tá infectada com a melancolia digital ou não. A moral que a gente tira desse filme é: se você quiser sobreviver à pandemia dos fantasmas melancólicos digitais, seja triste, porém não muito. Então é isso, eu gosto muito desse filme, adorei ter revisto ele mais de uma vez pra esse vídeo. Como disse na introdução, é bem um filme de surto sobrenatural, bem melancólico, não tão shitpost quanto os do Lúcio Fulci, mas que eu ainda acho muito legal, com muito significado ali e muito aterrorizante, né, de diversas maneiras. Eu não acho que seja um Viralize ou Morra, por exemplo. Eu não acho que é um filme fácil de assistir, Não é. porque ele é muito lento. Ele é lento e ele tem temas pesados, se você conseguir absorver. Ainda assim, eu acho que é um filme que de fato vale assistir 2 vezes, pra você pegar as nuances ali. Não é o meu filme oriental de internet favorito. Tem um filme tailandês de uma mulher que tem um filho e o filho fica preso no quarto e ela não vê o filho há anos. Ela se comunica com o filho só por papel debaixo da porta. Eu não vou lembrar o nome desse filme de jeito nenhum. Mas eu gostei, eu gosto de filme que a gente consegue conversar sobre ele depois e Sim. entender. E não ser essencialmente um filme de susto, de assombração, porque sim. Não, tem toda uma simbologia por trás disso, mais atual do que nunca. E eu realmente gostei de ter visto, assim. Mas eu acho que ele funciona por muitos motivos, né? Acho que ele é aterrorizante por muitos motivos. Seja o seu medo sobrenatural ou psicológico, ele funciona de alguma maneira. E acho que mesmo se você não entender porra nenhuma, tu ainda consegue tirar algum terror das cenas dele que são muito bem feitas. Tô com preguiça de pensar. Pelo menos você vai ver uns fantasmas diferentes ali, tá tudo certo. Pra mim, o filme é um clássico, não tem nem dúvida. É clássico, bota clássico. E agora, então, a bola tá com você por escolha da Cax. Aí você vai abaixar o nível? Vai manter o nível? Não, não é que eu vou abaixar, meu amor. Eu vou pro subsolo. Eu vou pra quinta camada do inferno de Dante.